Agora sim, gravando. Então, eu me alinho com o universo, eu me alinho com a humanidade, eu me alinho com o céu, eu me alinho com a terra. É assim que a gente deveria começar o nosso dia, né? Alinhado. Eu me alinho, eu me alinho com o céu, eu me alinho com a terra. Gente, eu obedeço, obedeço. Ser uma boa filha. A gente está aqui hoje no grupo de constelação. Grande parte aqui do grupo, né, são nossos alunos do curso de constelação. Esse grupo também é aberto para quem quer conhecer um pouco as constelações, né? Quem ainda não entrou no curso, mas está experimentando as constelações, entendendo um pouquinho sobre as ordens do amor, sobre as ordens da ajuda, sobre as ordens, né? Que Bert Hellinger percebeu. Foi ele que criou as constelações? Não. Ele canalizou e ele foi percebendo através dos seus atendimentos, né, através das suas vivências. Então, Bert Hellinger foi um cara muito à frente do seu tempo, muito espiritualizado, e ele trabalhou em campos de concentração, ele trabalhou em vários movimentos assim, de guerra, né? Ele passou ali. Então, passou por situações assim bem interessantes. Ele nos atendimentos, no dia a dia dele, ele foi alguns padrões. Legal. Eu tô no 4. Tá travando ainda? Tava travando, mas eu acho que não era só Melhorou? para mim. Agora Também tá parece que sim. travando. Para mim tá travando também. Tá picando a Não. voz. Eu tô no 4G. Travando. Hoje vem. Vamos ver. Para Às mim vezes também tá tá gravando. travando. Eu tô no 4G. Que a É Kézia travando, caiu. Kétia. Acho que a Kézia caiu. O sinal da internet está bem fraco. Deixa eu ver como é que tá a internet aqui do prédio. Ainda não consegui acertar essa internet ainda. Quando muda é assim, né? Até a gente colocar tudo nos trinques de novo. Ó. Vamos ver aqui de fora. Bom dia, bom dia. Bom dia, bem-vindas. Frio Estamos aqui tentando. no sul, né? Imagino, gente. Se aqui em São Paulo tá assim, fico imaginando vocês aí no sul, congelante. Temperatura Apro. negativa. Tá, né? Aí melhorou. Acho que aqui fora a internet tá melhor. Vamos ver. Agora vai dar para fazer a aula. Tá Então, quantos bom graus dia, no gente. sul? O sinal melhorou para mim aqui, tá parecendo bem melhor. Tudo ok Kétia, aí? bom dia, bom dia. Bom dia! Bom Melhorou, dia, Kézia. gente. Bom Melhorou, dia. né? Bom Sim. dia, gente. Todos Uhum. bem-vindos. Então, vamos lá agora. Vamos para nossa aula. Então, eu estava falando para vocês, né, que Bert Hellinger ele foi percebendo alguns padrões em todas as vivências, em todos os lugares que ele ia. Ele percebia aquele sintoma, então, o sintoma da escassez, o sintoma de uma doença, um sintoma de um suicídio, um sintoma, né, enfim, de uma depressão. Então, é como se ele foi percebendo muitos pontos de conexão. Então, os grupos dos suicidas, os grupos das depressões, os grupos da doença, os grupos disso, aquilo. Então, ele foi catalogando, né? Um jeito de falar assim, ele foi percebendo que tinha similaridades. Essa palavra aí. Coisas similares entre alguns padrões, a gente chama de padrões, né?
E então, dentro de um sistema, a gente vai perceber muitos padrões. Gente, é bizarro, né? Eu falei com a minha mãe ontem, antes de ontem, ela falou, filha, eu tô com me deu uma alergia aqui na vagina e, tipo assim, tô passando antibiótico, pomada antibiótica. Eu falei, mãe, eu também tô. Olha que coisa bizarra. E aí, estudando esses padrões, né, percebendo isso, quando eu vi Lua nova em Câncer, todos os órgãos sexuais femininos têm uma tendência a adoecer. Por que que os órgãos muitas vezes adoecem? Porque eles são sintomas, então a gente vai ver o que? Mama, vagina, ovário, estômago, miomas, cistos, né? Problema no útero, problema no ovário. Então, é interessante a gente parar para perceber como nós somos cíclicas. Então, tem os padrões ancestrais, tem os padrões, né, do nosso próprio sistema e também tem o padrão da Terra. Então, todo ano, em junho, julho, a gente entrando, né, com a Lua, com o Sol em Câncer, a gente tem uma tendência a perceber problemas nos nossos órgãos sexuais femininos. E problemas, doenças nos órgãos sexuais femininos falam sobre o quê? Né? Sobre as dores, sobre os traumas do nosso feminino, que tem a ver, é óbvio, com o nosso masculino. Então, cada um, de repente, por exemplo, a Lu tem um problema no mioma, a Leônida tem um problema no mioma. A Lu tem um problema com a mãe, a Leônida vai ter um problema com o pai. Mas são questões do feminino, não necessariamente, né? A gente vai ter a mesma dor, o que causou, mas são problemas similares, tá? Então, a gente vai perceber, né, que dentro dessa lunação agora, nos próximos 30 dias principalmente, eu brinquei a temporada do mimimi. Mas não deveria ser. É uma grande temporada de cura, onde aquilo que ainda precisa ser curado dentro do nosso sistema vai latejar, vai pulsar para fora, né? Constelação, uma amiga minha me mandou mensagem querendo comprar o curso de constelação. E eu falei, você já fez alguma constelação? Ela falou, não, já ouvi falar. E qual é a minha resposta? Parabéns, né? Porque vocês agora que estão se tornando consteladores também, constelação, às vezes, as primeiras constelações, a gente vai tirar a casquinha do machucado, né? Então, constelação também não é massagem, terapia não é massagem, né? E às vezes nem a própria massagem é só massagem, né? Às vezes a gente vai ter que tirar um nódulo, uma intensidade ali. Então, a gente precisa perceber aqui nesse grupo, principalmente, que existem várias qualidades de energia, e algumas energias, toda energia é um ponto de vista. E se algo adoeceu, um mioma, um câncer, é um ponto de vista, é uma energia que foi cristalizada. Então, o Axis vai olhar para os processos corporais. Qual o processo corporal que eu posso dissolver essa energia que ficou cristalizada em forma de um câncer, por exemplo? E dentro das constelações, a gente vai olhar para sintomas. Então, para onde esse mioma olha? Para onde esse câncer está olhando? Então, uma constelação, ela sempre começa pelo sintoma. Então, quando eu abro uma constelação, eu tenho lá um sintoma, que pode ser o câncer, que pode ser escassez, que pode ser um problema com o meu filho, que pode ser a homossexualidade, que pode ser... Qual é a dor que a gente vai constelar? Então, a constelação, ela parte desse princípio do sintoma, de qual é a dor aqui, de um suicídio, de uma depressão, né? A gente está aí vendo muita história da Juliana, né? E as pessoas falam, mas isso foi negligência, mas ela criou, ela criou. Ela estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ela criou, isso é vibração. Se ela foi empurrada, existem agora algumas teorias, né? Falando que ela pode ter sido empurrada, que ela foi sacrificada pelo vulcão através de um ritual ancestral. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que tem a ver com ancestralidade, povos originários, vão tudo vir à tona agora. E assim, muitas mortes acontecem lá. Será que são mortes ou são sacrifícios humanos? Por que que ela estava sozinha lá para trás? Né? Então, assim, assim, e tem uma outra coisa que eu também acho muito bonito, o quanto a gente está se sacrificando pelos nossos ancestrais.
E às vezes a Juliana não estava sacrificando pelos povos originários dela, morrendo pelo povo dela. Porque é muito engraçado, né? Alguém pegar, investir a vida inteira num trabalho e parar lá na Ásia e morrer na Ásia e não sai da Ásia. Então, aqui, como consteladores, a gente precisa olhar para as energias de A a Z. E você sabe que estava muito pesado olhar para essa energia, e na hora que me veio a consciência do sacrifício ancestral, ficou leve. Porque parece que a alma dela também sabia que ela não sairia daquele vulcão. E o quanto eu quero falar hoje um pouquinho de morte. Deixa eu pegar um texto aqui para a gente poder falar de morte. Um texto de Bert Hellinger, antes da gente fazer o exercício. Vamos baixando as barreiras. A morte, muitas vezes, ela é igual a abrir espaço. A morte sempre vem oportuna, seja porque não há lugar para nós neste mundo, seja porque nosso tempo se esgotou e cumprimos o que havia sido nossa missão, seja porque é chegado a hora de dar lugar para outros. Assim, somos escolhidos pela morte, de volta à origem da qual a vida emerge e para a qual submerge. Vamos entender um pouquinho sobre aqui? Então, por exemplo, tem pessoas que morrem pela idade. Tá lá com 225 anos, parecendo uma múmia, não tem mais o que fazer aqui na Terra, passou da hora de ir. Tem pessoas que odeiam a vida. Ai, porque não dá mais para me relacionar com os idiotas? O que que o Axis fala? Como é que eu posso gozar com os idiotas? Como é que eu posso me divertir com os idiotas, com a estupidez dessa realidade? Agora tem gente que vai falar assim: eu não aguento mais essas pessoas. Ai, porque eu não me socializo mais. Eu não aguento ir no shopping, eu não quero mais ir no show, eu não quero mais fazer. A pessoa não suporta mais a vida. E o que que acontece com pessoas que não suportam a vida? Vão embora. Não te cabe mais aqui na Terra, percebe? Cuidado com esse lugar. Eu sou muito chata, eu sou nojenta. Eu me conheço, então só que eu fico muito olhando para esse lugar aonde não está me cabendo mais na vida. E aí eu paro com a minha chatice, paro com a minha arrogância e falo como é que eu posso me divertir aqui com os idiotas? Porque de fato a gente começa a estudar, a gente começa a perceber as coisas e fala, gente, o povo é muito burro. As pessoas são muito ignorantes, né? Burrice é falta de informação. E detalhe, elas vão buscar informação? Não, elas vão buscar, sabe, bebê reborn, é o que elas dão conta de fazer. Tem gente que vai gastar 15, 20 mil no bebê reborn e não tem coragem de gastar R$ 300 num curso de constelação. Numa terapia, tem gente que paga R$ 100.000 para poder arrancar a costela, mas não paga uma terapia para o filho. Essa semana a Cléo falou, mamãe, Cléo, não fizemos barras ontem. Precisamos fazer, hein? Nossos 10 dias de barras. Cabana que nós vamos fazer. A Cléo ontem falou para mim, mamãe, estou precisando de terapia. Arruma uma terapeuta para mim? Eu falei, hã? Aí eu falei, barras, vamos fazer 10 dias de barras. Mas como pode melhorar? Eu também pagar uma terapeuta para ela, né? E então é sobre isso, assim. Mas tem gente que é tão mão de vaca que, tipo assim, e não é nem mão de vaca, tá buscando, tá fugindo da solução. Tá bom? Peguem duas âncoras aí, rapidinho. Sempre quando falar âncora, é um papel, é uma folha, pode ser um EVA. Peguem duas folhinhas aí para mim. O número 1, o número 2. Vocês vão colocar uma do lado da outra. Eu não vou falar o que que é a 1 e o que que é a 2. Vocês vão ficar em pé diante das folhinhas. E vocês vão subir na 1, vocês vão subir na 2. E quero saber qual é a mais leve para vocês. Bem rapidinho, para a gente poder continuar a aula, só porque a gente. Constelação é percepção, tá bom? Só que não é perceber o que está na sua mente, é perceber o que está no seu corpo.
Sobe na folhinha 1, a âncora 1. Sempre que eu falar âncora, gente, é isso. É um papel, é um EVA, pode ser um tapete. E presta atenção no corpo, presta atenção quando vocês sobem na 1, o que que acontece? Se contrai, se expande, se é leve, se é pesado. Aí no 1, se eu tenho vontade de sentar, senta para ver se fica mais leve, se estiver muito pesado. Se é suportável, se é insuportável esse lugar, aonde no corpo que dói, aonde no corpo você sente uma intensidade. Então, constelação é percepção. Ninguém que não desenvolve percepção consegue constelar. Então, por isso que a gente vai fazer muito esse exercício de âncora. Percebeu? Dá um passo para trás, respira fora da âncora. Pode jogar um pouquinho para terra, 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra. Atualiza e sobe na âncora 2. Isso. A Beth já falou. Número 1, angústia. Pesado, sentiu ombros, coração. A âncora 2, leve. A Rosângela trouxe a percepção dela, tá bom? E essa percepção vai ser diferente para cada um. Não tem certo e não tem errado. Mas isso aqui é uma constelação que vocês já podem começar a fazer. Esse exercício aqui é um exercício que vocês podem fazer com o marido, com o filho, com clientes. Primeira coisa, e esse exercício aqui, ele é assim, ele é o básico para a gente poder entender onde é que está essa pessoa. Quem acabou, pode compartilhar. Para mim, a segunda é leve, a primeira é uma bagunça na cabeça. Ótimo. Alguém foi leve à âncora 1? Alguém gostou mais da âncora 1? Alguém sentiu leveza? A Tati falou que sentiu neutra. A Leônida, muita energia na 1. Mas esse muita energia, é bom ou ruim? Abre o microfone aí, Leônida. Como é que foi aí a âncora 1? É possível ser iguais? Sim. Não tem percepção errada. O que que vocês sentiram na 1? Na 1 deu vontade de Kézia, vomitar. Sim? eu senti na 1, eu senti, tava encarando a 1, assim, tava leve, mas era tipo, tô encarando aqui, cabeça erguida e eu tô te encarando. E a 2 eu Uhum, senti, eu fiquei observando, só observando. uhum. A 1 é a morte. Para mim A deu 1, tipo náuseas e era um arrepio do pé à cabeça, assim, muita energia, só que era como se uma autoridade eu sentisse assim. E a 2 super leve, tranquila. tá. Bem leve, Essa, bem essa fala de gostei. estar desafiando a morte, às vezes olhando assim de toma cuidado, então volta lá para a âncora 1 e fala, eu vejo a sua grandeza e eu sou pequena aqui. Eu vejo a sua grandeza e eu sou pequena aqui. Porque a morte, ela é um aliado no nosso trabalho, ela pode ser um aliado, ela também é uma ferramenta de cura. Só tomem cuidado para vocês não estarem peitando a morte. Então, por exemplo, assim, eu não quero deixar meu pai morrer. Eu começo a brigar com a morte porque meu papai não pode ir embora. Eu começo a não aceitar o destino da Juliana. Então, tomem cuidado com essas polêmicas que são levantadas na internet. O que que a gente tem que dizer para a Juliana e para pessoas que têm um destino igual ao dela? Ontem eu vi um bebê, uma briga de trânsito, que teve um tiro e acertou o bebê, né? O que que a gente tem que falar nesse momento? Eu digo sim para o seu destino. Eu sinto muito e digo sim para o seu destino, porque existem pessoas que morrem pelos seus ancestrais, que se sacrificam. A gente está falando aqui sobre a morte, tá?
O número 2 é a solução. Então, quem não ficou confortável no número 2, quem não sentiu um bom lugar no número 2, tem dificuldade de olhar para a solução. Pode ser um sistema onde eu venho de um sistema que a solução é a morte, né, Leônida? Então, presta atenção nisso. A primeira é a morte, a segunda é a solução. E tem gente que procura a solução na morte. Tem gente que se sente desafiado pela morte. São as pessoas que fazem esporte de aventura. São pessoas que têm que estar. Ontem eu vi um cara correndo na rodovia. Eu falei, gente, desculpa, eu acho muita insanidade. Eu estava correndo agora de manhã na esteira, ar-condicionado, televisão na minha frente. Desculpa, pra quê? Que eu tenho que correr no meio de uma rodovia, caminhão. Então, tem gente que gosta de desafiar a morte, tem gente que tem tesão, né? Nessa morte, em olhar para esse lugar e estar sempre em perigo, que gosta dessa adrenalina. Tomem cuidado com isso. A 2 é muito gostoso. Sim, é a solução amorosa. Então, é achar esse equilíbrio. Coloca, volta. Quem sentiu, não sentiu confortável no 2, volta lá para o 1, fala, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo à morte no sentido assim, eu deixo você fazer o seu trabalho. Eu deixo você levar quem você tem que levar. E querida morte, hoje não. A partir de agora eu olho para você com respeito, da mesma maneira com que eu olho para a solução com respeito, porque a solução, a vida, ela exige muito mais de nós do que da morte. A vida vai falar assim, você tem que emagrecer, sua cretina. A vida vai falar assim para você, você tá com colesterol, eu tô com colesterol, né? E a vida vai falar assim: você vai ter que diminuir seu doce, seu cretina. Você vai ter que aumentar seu cardio, você vai ter que ir no médico. Eu começo a tomar remédio para colesterol hoje, vê se tem cabimento. E olha que eu não, gente, eu não sou, eu sou magra, eu faço atividade física todo santo dia. Colesterol também é um sintoma. Quero até constelar depois o colesterol para ver para onde ele olha, né? Porque a gente está acumulando ali no fígado, né? Preciso ir para um hepatologista, que delícia. E o meu avô morreu, né, de gordura no fígado. Foi fazer o cateterismo, não aguentou. E olhando também, eu acho que assim, tem muito a ver também, né, com as coisas pesadas. A vida está muito pesada, eu começo a carregar muito peso, muitos pesos que não são meus. Então, eu fiquei muito impressionada com a história da Juliana e eu estou me perguntando assim, o que eu tenho a ver com ela? Qual o espelho que ela está sendo aqui para mim? Eu acho que essa fissura da vida, talvez também a honra aos ancestrais, eu sou muito fiel à minha ancestralidade, ao ponto de ter. Minha mãe está com uma doença, eu tô igual. Ontem eu estava passando maisena, já parecendo bebezinho, hipoglose e maisena na pepeca. Parecendo bebê, né? E eu achei muito engraçado. Eu falei, minha mãe com isso e eu com isso. Falei, por quê? Por que que eu tô tão fiel? Ao ponto de ter que tirar meu útero também. Então, assim, olhem para essas coisas que a gente, essa honra, e essa honra, esse amor cego, leva a gente para a morte. Querida mamãe, eu me despeço de você agora. Basta, basta, basta. Isso, Gi, é isso mesmo. Eu tenho que sentir respeito pela morte, não medo. Eu acho que eu ainda sinto medo, né? Mas a gente tem que sentir respeito. Então, eu fiz um movimento ontem da minha cirurgia, né? Ontem o médico me mandou mensagem que marcou minha cirurgia para o dia 11 de agosto. E eu falei, mas o plano não tinha liberado, agora o médico quer marcar. E na hora eu fiz um movimento ali. E tava lá, eu conectada com a morte. Eu falei, Dona Késia Lucena Moreira, né? Eu indo atrás do meu papai, o amor da minha vida. Então, ainda bem que a gente tem o raio-x, a gente tem ferramenta, e eu vou fazer esse exercício daqui a pouquinho. Porque se eu estou seguindo meu pai na morte, eu no seu lugar, papai. É o sacrifício humano. Aí eu tô falando, querido Deus, pode me levar. Aí você vai para uma cirurgia. Por que que as pessoas não voltam de uma cirurgia? Cirurgias bestas? O que que eu tô falando para Deus inconsciente ali? Eu no lugar dele. Eu te amo tanto, papai. Meu amor é tão grande por você. E assim, eu não suporto, e só de falar eu começo a chorar, me dá aquele choro. Só de pensar na vida sem meu pai, eu prefiro ir no lugar dele. Só que amor é esse? É um amor cego, é um amor infantil.
Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o meu negócio, eu tenho curso vendido até dezembro, né, gente? Como pode melhorar? Então, cria vergonha na cara e vamos entregar. Ainda vou morrer e deixar dívida. Então, mas é muito importante a gente perceber aonde a gente está sendo infantil, aonde a gente está morrendo pelos nossos ancestrais, aonde a gente está morrendo para salvar a Terra. Será que a Juliana é uma salvadora universal? Ao ponto de eu me sacrificar pela humanidade? Porque esse ritual ancestral da Juliana aí, o que que significa isso? É para acalmar o vulcão, isso é um ritual ancestral que a gente faz para os deuses, a gente sacrifica uma energia jovem, geralmente pode ser, eu acredito que mulher, porque tem muita potência sexual, tem muita energia, tem muita virilidade, né? Tem muito tesão pela vida, como pode melhorar, tem muita potência ali. Então, não é à toa, eu acho que a gente é escolhido a dedo, inclusive para sacrifícios humanos. Quem assistiu aquele seriado no Netflix que chama Coração Aberto, Coração Marcado? Que vai mostrar um pouquinho sobre a máfia de órgãos. Então, um cara Gente, eu compra um precisei coração respirar várias vezes para voltar a assistir aquilo lá. Foi muito tenso. forte, né? Sensacional. E aquilo é real, gente. Então, um homem Sim. entra no mercado negro para poder comprar um coração para a esposa, ele é milionário, a esposa tinha um problema cardíaco, e aí eles chegam lá com cardápio. Então, por exemplo, aqui o coração da Gi mora na roça, mora na natureza, pianista, um coração sensível. Não, peraí, eu quero o coração da Leônida, personal, corre, educadora física. Então, que tipo de coração que você quer? Bom dia, meu amor. Mamãe comprou um monte de coisa gostosa e arranca a etiqueta da calça. Acordar e ver Raulzinho, gente, em casa. Tem coisa mais gostosa com a mãe? Acordar e ver os bebês tudo assim. Ai, eu tô vontade de chorar de novo. Lua em câncer, choro 24 horas. É choro toda hora, né? Chorando no sinal de trânsito. E olha que louca, essa máfia é tão maluca que eu fiquei com medo de ser doadora de órgãos. Eu falei, acho que eu não quero mais ser doadora, porque o que que eles fazem? Eles pegam lá a lista de quem é doador e aí eles começam a analisar os órgãos saudáveis para poder oferecer no mercado negro. Mas vamos cair na real aqui um pouquinho, né? A gente não precisa ter medo. A gente só precisa perceber se eu estou seguindo algum ancestral na morte, ou se eu estou me sacrificando. E assim, que loucura! Deixa eu continuar lendo o texto lá, da morte. A origem em si permanece conosco durante toda uma vida. Nela está fundamentado tudo o que nos será possível na vida e o que nos acontece, e nela permanece guardado. O que acontece depois desvanece. Portanto, quem submerge a origem, nada pode perder. E quem vive mais tempo, no final, nada ganhou em relação aos que morreram cedo. Muitas vezes aquelas mães que perdem filhos, né? Que perdem, às vezes, o marido, que perdem pessoas que amam, né? Então, assim, ok, eu vou viver aqui 200 anos, mas faz sentido eu morrer aqui, viver a minha vida também sem aquele que eu amo? Tá bom? Então, a vida e a morte, elas vão sempre estar ali naquela balança, sempre se equiparando, né? Portanto, aquele que ainda em vida está enraizado na origem, está uno com o início e com o fim, igualmente com aqueles que existiram, com aqueles que existirão e com aqueles que existem. O passado e o futuro se concentram em sua vida, da mesma maneira como a origem descansa concentrada e permanece. A origem, como início e fim, obriga aqueles que consideram sua vida atual como única e suprema, e lembrar-se de seus limites, conduzindo-as a esses limites através do destino ou da doença, e assim levando a reflexão sobre a origem e o imanente. Então, nossa visão alcança também a morte, sem que essa nos assuste, pois não olhamos para ela, e sim para a origem a qual ela serve. Viver e morrer se torna indiferente, pois em ambos estamos igualmente em harmonia com o que permanece. A vida em presença da morte é,
Pois, vida em presença de despedida. Todos os dias a gente está se despedindo da vida. No entanto, essa despedida não é uma perda, e sim uma antecipação da plenitude vindoura. E torna possível um futuro. Quanto mais gratidão eu tenho pela vida, mais eu vivo. Poderíamos também dizer que nos leva de volta ao início, assim como a morte? Assim, tudo isso é igual, e conseguimos realizar essa despedida quando festejamos o todo, vida e morte, ir e vir, desaparecer e permanecer, como uma canção de louvor. Bonito, né? Então, a única certeza que a gente tem aqui é que a gente vai viver como se não houvesse amanhã, também é procurar a morte. Então, quem faz esses esportes radicais, quem está correndo na rodovia, quem está fazendo, quem dirige bêbado, quem dirige em alta velocidade, né? Então, são Sabe qual pessoas foi a que estão percepção que eu tive? arriscando a sua vida. A Faz percepção que eu sentido? tive da morte é que ela tá ali, tipo um vórtice Sempre. de, tipo no mar, quando forma aquele redemoinho. Sim, todo E dia. Bom dia, vida, bom dia, morte. Você não sabe se hoje é seu dia. Bom e dia, a querida vida, bom dia, querida morte. Hoje não. e no papel da vida, foi como se o meu corpo dançasse. Você falou que A é a solução está na solução, vida, não está na morte. movimentadinho, alegre, bem alegre. Justamente. Quem sentiu a âncora 2 pesado, você vai ter que subir todos os dias e falar: sim, eu aceito os desafios, as responsabilidades que a vida vai me trazer. Porque quando a gente não aceita os desafios, os limites, as responsabilidades, eu me conecto com quem? Com a morte. Então, não aceitar o vício do pai, não aceitar que o marido foi embora, não aceitar que o filho não quer morar com o pai, não aceitar. Então, tudo que você não aceita, você acaba fazendo um pacto com a morte. Não aceitar cria rigidez. Eu aceito, eu aceito. Eu digo sim para o seu destino. A gente sempre tem que dizer sim para a vida, para tudo que ela nos traz. Quando eu falo, eu não aceito que fulano morreu, eu não aceito o meu filho ir embora, eu não aceito isso, eu não aceito que o meu cachorro, você está falando, eu vou brigar com a morte. Você não tem força. Você não tem força. Querida morte, eu deixo você fazer o seu trabalho. A morte, ela é uma excelente professora. A morte é uma professora de mestrado, pós-graduação, doutorado. Olha para ela com respeito. Uma pessoa me xingou nas redes sociais porque falei da Juliana, né? Que ela estava em pulsão de morte ou pulsão de vida. Quem arrisca a vida? Então, assim, por que que eu tô. Pode ser que, assim, fez sentido para mim ela arrisca a vida dela, ela se coloca em risco por honra ancestral, por amor cego. E beleza, e foi se conectar com o povo, com o lugar. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o povo originário, povo primitivo. Indonésia é a base dos povos originários. Só que as culturas, o que eles vivem lá é muito ancestral, é muito raiz. E dá para julgar sacrifício humano? Eu não julgo, eu olhei com respeito. Fez sentido para mim, acalmou meu coração. Saí do julgamento, dei um passo para trás e pensa num lugar que eu não quero ir. É igual você ir numa aldeia indígena. Tem gente que vai, vamos lá conhecer os índios. Vai lá, trouxa. Chega de qualquer jeito numa aldeia indígena, você não sai. As leis não se aplicam aos povos originários, não se aplicam aos povos indígenas. E assim, e por que que ninguém agiu na Indonésia em relação a Juliana? Porque eles respeitam as tradições daquele povo. E eu respeito a escolha da Juliana, e eu acho, inclusive, assim, eu acho até bonito, mas assim, ok, eu não quero. A que ponto vai a nossa honra ancestral ao ponto de você dar a sua vida pela humanidade? Tiradentes, Jesus. Isso é ser o Ontem na Salvador Globo News, universal. Tomem ontem na cuidado com Globo esse News, lugar. ontem na Globo News estavam culpando o guia, que o guia não. Cara, na minha cabeça, até o cara que foi resgatar ela lá, aquele que apareceu com o cigarrinho na mão, aquele cara lá era o cara da seita. Na minha cabeça, é o cara que foi preparar o corpo dela para o ritual. Por que que o cara desceu, passou a noite inteira com ela?
Eles passaram para poder preparar ela para o ritual. Gente, eu nem Isso é coisa sabia da minha, tá? história, mas quando eu vi só a imagem dele, eu senti a mesma coisa. Eu falei, cara, esse Aquele homem cara aí que ele tá. e o povo falando assim, ó, o herói. Gente, o povo é tão trouxa, né? Tá na minha cabeça, ó, o Sim. herói que foi lá, que passou a noite com o corpo dela. Eu falei, aham, passou lá Não, é preparando o só corpo olhar dela no pro olho ritual. dele ali que você já percebe a energia. Ah, Não, mas assim, mas olha que interessante, assim, a gente não pode realmente julgar. Tem uma energia ali, aquele cara é um sacerdote, aquele cara ali tem ali um ritual, né? Enfim, claro. ele é preparado para trabalhar, ele trabalha com isso, né? E aquilo é verdadeiro. Se aquelas pessoas acreditam naquilo, vai saber qual é o espírito do vulcão, né, gente? Esses elementais têm forças da natureza que a gente precisa, assim, respeitar, não entrar em julgamento. Só olha, Mas respeita, o eu que que eu tenho que admiro aprender isso, com isso? assim, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu gosto Tem. de De pensar isso. nisso, eu Eu lembrei curto. do filme, tem o filme Madagascar, né? Lembra do filminho? E a hipopótama vai se jogar dentro do vulcão também, que tem esse filme? Ah, vou até assistir, ó, de novo. Não lembrava dessa parte, não. Mas, gente, isso Aham. é só a Bíblia. A Bíblia fala de sacrifício ali o tempo inteiro, sobre oferenda para os deuses. A gente não pode julgar, mas tá errado, que povo horrível, tal. É porque, assim, como eu sou muito ancestral, quando eu falei eu não quero ir na Indonésia, por quê? Porque eu sou muito ancestral, é perigoso eu ir e não sair de lá. Quando eu fui para lá, para Rondonópolis, uns 4 anos atrás, eu cheguei lá, eu fiquei tão chocada com os indígenas. O jeito com que estava tudo, eu liguei para minha consteladora, que é muito minha amiga, era minha melhor amiga na época. Eu falei, amiga, eu não vou embora. Eu não quero sair daqui. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Olha que loucura, cara, que doideira. Eu falei para ela, eu vou conectar com a Funai, eu não posso sair daqui. Ela olhou para mim e falou assim, eu vou enfiar a mão na sua cara. Tipo assim, você vai sair daí agora. Você vai sair daí agora porque essa treta não é sua. Nem da aldeia eu sou. Tipo assim, eu tenho uma conexão às minhas raízes lá atrás, eu vou me conectar, mas percebe? Tipo assim, aquele lugar aonde, gente, eu não queria ir embora. Eu olhava para o Micael, eu chorava, eu falava assim, vai embora, leva as crianças, me deixa ficar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa aqui nessa aldeia. Eles não sabiam a história do povo deles, eles se perderam, e só cachaça e drogas. Você acha que eu tenho força para olhar para isso? E detalhe, o que que eu fui perceber depois de um tempo? Os povos originários precisam avançar um pouquinho. Quando a gente fala o futuro é ancestral, não dá para a gente poder. Eu tenho que pegar aquilo que é bom dentro da minha ancestralidade e conectar isso com o futuro. Entende isso? Viu, Beth? Já presta atenção no movimento. Então, assim, o que eles. Eu adoro estudar, né? A ciência dos povos originários, mas isso não se adequa mais ao futuro. Eu espero, porque senão a gente está lá igual os dinossauros. Entende? Então eu vou sacrificar um, não faz sentido eu ter que sacrificar um para que o outro viva. A morte ainda continua ali. Então nós precisamos repensar os ancestrais, as culturas ancestrais. E nós temos muito forte isso dentro de nós. A Márcia está lá no Japão, né, Márcia? O que a Márcia está tirando? Você nasceu no Brasil, Márcia? Nasci no Brasil, eu também me fiz essa pergunta várias vezes. O que que eu estou fazendo aqui? O que E que a a primeira Márcia está coisa que, xeretando lá no Japão? É eu querendo voltar para a aldeia indígena. e a Custei, primeira Márcia, sair coisa, de dentro da aldeia indígena. eu vim resgatar e eu falei assim, tá, e agora? Eu quero ir embora. Como é que eu faço? É isso mesmo. Mas essa pergunta, só da gente começar, a gente já está vivendo um amor que enxerga a partir de agora, entende? Porque senão, mais, se a gente não faz essa pergunta, o que que eu estou fazendo aqui? Muitas pessoas vão embora para poder levar, Uhum, trazer de volta, devolver para os ancestrais, porque muitos ancestrais saíram daí e vieram para o Brasil. O que que nós estamos fazendo agora é isso, equilibrando o sistema. Mas que isso. lugar é esse que eu que tenho que pagar a dívida? É. E é engraçado porque tem muita gente que foi embora daqui e voltou de novo, porque eu também sou uma dessas, né? Fui, voltei, fui, voltei. Essa é a terceira vez. É, é muito louco isso. Essa coisa da ancestralidade é muito forte no nosso DNA, ao ponto de você, a Juliana. Eu não sei. Engraçado, se você olhar para a cara dela, ela tem muito cara do povo de lá, não é?
a feição dela, os traços dela. Eu falo, gente, eu quero muito, estou esperando o Fantástico para eu poder entender um pouco da história dela, da ancestralidade dela, que eu falei, gente, parece que ela veio de lá, né? E então, assim, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Eu olho para os meus ancestrais com respeito, mas eu vou seguir a minha vida. Porque por amor cego a gente fica emaranhado, Márcia, para sempre. Eu com os indígenas, né? E eu amo, eu estava ano passado lá, né, com os índios na Chapada dos Guimarães, Veadeiros, comi com eles, eu só falo, posso dormir na barraca com você? Gente, eu queria, sabe assim, porque para mim fazia tão sentido aquele lugar, era tão nutritivo, mas isso realmente é muito nutritivo, uma nutrição ancestral, né? Mas, espera aí, eu sou o futuro, se eu continuar vivendo como eles vivem, cadê o futuro? Aí eu até converso muito com eles, que eu tenho muitos amigos, né? E a gente conversa toda semana, eu falo com eles. E eu falo assim, eu sou a Índia. O Caio, agora? Você vai no MEC agora? É porque a mãe dele se machucou alguma coisa tá no hospital. Aí ele só pode sair agora. Ah, tá. E qual MEC que você vai, filho? Sei que deve ser. Acho que ele é do Cangueiro lá de cima. Aham, tá bom. Você vai de Uber? Ah, não sei. Vou ver agora. Tá, então tá. Então, Vai me dando notícias. Então é isso. Então a gente tem que estar o tempo inteiro percebendo cada movimento que a gente está fazendo, né? Quando eu fui constelar o Raul, por que que o Raul voltou para Rondonópolis? E aí lá na constelação deu isso. Ele estava indo lá resolver coisas que, interessante ponto de vista, meus pais não resolveram. Eu tentei resolver quando eu fui embora para Rondonópolis, quando eu engravidei do Raul. Eu falei, eu vou mostrar para esse povo, os meus pais, tipo assim, que todo mundo olhava para os meus pais e falava, dois drogados, dois maconheiros, dois não sei o que lá, dois sem noção. E então eles foram muito julgados lá, né? Então, quando eu volto para lá, eu volto a abrir um processo seletivo de uma empresa. Não tinha um publicitário na cidade, eu já vinha da Record, de rádio, e eu fui com essa arrogância inconsciente, né? Eu sou a única publicitária na cidade, vim de São Paulo. Cara, mas cheguei lá muito arrogante. O que que aconteceu? Creu, né? Interessante ponto de vista. Saí de lá com o rabinho no meio das pernas, grávida, mentindo. Porque eu fui arrogante para esse lugar. Eu fui para tentar resolver uma treta ancestral que, interessante ponto de vista, não tem solução. Anotem isso. Nem todo problema ancestral, nem toda dor ancestral, Márcia, tem solução. A gente precisa, assim, muitas vezes olhar para aquilo que não tem solução e falar assim, e ok, tá tudo bem, eu aceitar. Eu aceitar. Os pais da Juliana precisam olhar agora para as escolhas dela e, de alguma forma, olha para você ver, e olha que coisa louca. O pai dela fala assim: eu estou muito em paz, né? Me conforta saber que ela morreu fazendo aquilo que ele amava. Por que que esse pai está sentindo essa paz? Porque a alma dele sabe que ela pagou uma dívida que eles tinham com aquela terra, com aquele lugar, uma dívida ancestral. É muito louco. Às vezes a gente deixa os nossos filhos se sacrificarem no nosso lugar. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro percebendo. Se eu não tivesse hoje as constelações, né? Quando a Cláudia falou, Kézia, ele vai para Rondonópolis, ele vai arrumar confusão lá. Olha para você ver a energia. Aí na hora eu fui lá, entrei na constelação, né? E falei assim, não tem nada que você possa fazer aqui por esse lugar, nada. Vai cuidar do seu rabo. Se você quiser ficar em Rondonópolis, é porque você percebeu que tem algo legal para você, mas resolver minha treta, a treta do vovô, da vovó e dos nossos antepassados, não é possível. Todos nós tentamos e muitos morreram tentando resolver. E a gente quer resolver o quê? Eu não sei. O que que eu tenho que resolver? Eu não sei. A nossa alma às vezes sabe, mas o que que a gente tem que olhar agora? Eu não quero resolver porra nenhuma. Obrigada aos meus ancestrais, me dá aqui a porra das suas bênçãos. Eu tomo posse das suas bênçãos e vou cuidar da minha vida. E vou treinar a minha mente para olhar para o futuro. A olhar para a solução. Porque por amor cego a gente vai facinho, facinho, facinho.
Não, o Raul tá só de férias por enquanto, né? E é isso, assim. E eu tô muito em paz agora com ele ficar. Porque, assim, por que que foi tão sofrido para mim o Raul ir embora? Porque eu sabia que ele ia arrumar confusão lá. Agora que eu sei que não tem mais confusão, ele pode escolher ficar porque o pai dele, porque a família. Então, para mim, tá super em paz, assim, ele voltar e ficar morando para sempre. Tá em paz ele voltar. Mas a gente tem que estar. A constelação, ela vai dar para vocês esse raio-x. O que que meu filho tá indo fazer lá nesse lugar, nessa montanha? Tá bom? Vamos respirar um pouquinho. Vamos perceber na nossa frente. Pega essas duas âncoras de novo. Número 1, número 2. Eu quero que vocês fiquem de frente para essas duas âncoras agora. Coloquem elas no chão. Respira. É outra energia agora. E vocês vão subir na âncora número 1. Primeiro percebe como é esse lugar. Sente no seu corpo. Se for possível, eu gostaria que vocês se sentassem. Quem puder, ou se não, senta na cadeira e abaixa a cabeça. Quem puder, senta lá no chão. Quem não puder sentar no chão, pode sentar na cadeira e abaixa a cabeça olhando para esse lugar. E você só vai dizer: eu digo sim para o destino de vocês. Por amor cego, eu carreguei a luta de vocês até agora. Mas eu sou muito pequena diante da grandeza de tudo isso. Eu sou muito pequena diante dos mistérios da vida. Se eu continuar tentando carregar o que eu estava carregando, isso pode me matar ou matar os meus descendentes. Então basta. Eu reverencio e peço a bênção. Devolve o que tem que devolver e pega o que tem que pegar e devagarzinho vai voltando. Eu sigo com a força de cada um de vocês. Dá uma calibrada na energia e vai para a âncora 2. E depois eu quero saber onde foi mais leve e onde foi mais pesado, tá? Sobe na âncora 2, respira. Sobe no outro papelzinho agora. Vocês estavam com 1 e com o 2. Agora vocês vão sentir a energia da âncora 2. Só sente esse lugar, olha para ele com respeito. Percebe se você se sente grande, pequena, se é bom, se é ruim. E bem devagarzinho, você vai ficar pequena diante desse lugar. Você pode sentar no chão, senta na cadeira de novo, pode ajoelhar, faz uma reverência e fala para esse lugar: eu sou pequena aqui. Eu sou pequena aqui. Até agora, por amor cego, por amor ancestral, eu tentei carregar as suas lutas, suas dores. Até agora eu me sacrifiquei por vocês. Mas agora eu tomo consciência. Basta.
Tá pesado demais para mim. Leva moletom, filho, que tá frio. Basta. Eu escolho diferente agora. Por favor, meus queridos ancestrais, peço a bênção de vocês para que eu possa fazer um pouco diferente. Eu escolho agora o amor que enxerga. E com as bênçãos e com a força de vocês, eu olho para a vida. Bem devagarzinho, vai voltando. Às vezes esse movimento, gente, a gente vai ficar meia hora em cada âncora, tá? A gente está fazendo hoje aqui mais rapidinho por conta da aula. Eu sei que vocês têm compromisso, mas depois eu quero que vocês repitam esse exercício, combinado? E não acabou, não, tem mais uma coisinha ainda. Vocês estão com as duas âncoras aí na frente, né? Eu quero que vocês de novo. Bora lá, bora ficar em pé de novo, não é para sentar, não. Eu quero que vocês olhem para as duas âncoras, elas representam o sistema masculino e feminino. A âncora número 1, sistema do pai. Âncora número 2, sistema da mãe. Seu relógio está ali na mesinha, amor, perto da florzinha amarela lá, ó. Você comeu? Escovou dente? Então, tá bom. Então, agora vocês vão olhar com respeito. Âncora número 1, pai. Âncora número 2, mãe. A sua mão esquerda, olhando para as duas âncoras, aonde está a sua mão esquerda é o lado direito masculino. Veja onde está a sua mão esquerda, olhando para o desenho. Olha para os dois, olha para as duas âncoras. Aonde está a sua mão esquerda é o lado direito. Percebe se a âncora número 1 está aí ou se é a âncora feminina. Ou se dentro do seu sistema a polaridade está ao contrário. Deu para entender o exercício? Aonde está a sua mão esquerda? Do seu lado esquerdo do seu corpo, representa o lado direito. Olhando para o papel, tá? Olhando para o papel, porque na hora que a gente olha para o papel, a gente troca, tá? Então, aonde está a sua mão esquerda no chão, está o lado do pai ou da mãe? Número 1 é pai, número 2 é mãe. Qual folha que está aí? Pai ou mãe? Só para vocês perceberem se dentro o sistema de vocês está trocado. Ok. Alguém aí estava com o clã feminino trocado? O feminino no lugar do pai? É igual o lado direito da cama, tá bom? Nós precisamos dormir do lado esquerdo da cama. Então, a hora que você olha para a cama, aonde está a sua mão esquerda, é o lado ali do marido. E você tem que ficar do outro lado. Tá? Então, olha para a cama, percebe qual o lado direito e o lado esquerdo olhando para a cama. E aí você tem que ajustar e se ajustando devagarzinho. São exercícios sistêmicos. Por exemplo, o homem andar na frente, você está sempre do lado esquerdo. Ajuda a gente a curar internamente esse desequilíbrio, esse desarranjo de masculino e feminino, tá bom? O exercício não acabou. Olhou aí para os exercícios, tudo trocado, Márcia? Tô vendo que você tá rindo. Ok, por enquanto deixa. Então, destroca, então. Agora coloca, destroca. Vamos começar a ajustar, vamos começar a colocar a ordem. Coloca a ordem aí nos desenhos. E olha para as duas âncoras, fala: agora vocês estão em ordem no meu coração. O clã feminino e o clã masculino está em ordem dentro do meu coração. Arrepiou aí, Lu? Arrepiou tudinho, né? Agora vocês estão em ordem dentro do meu coração. E fala para eles: amor é ordem. Amor é ordem, ok? E agora vocês vão respirar e bem devagarzinho vocês vão virar de ficar de costas. Vocês vão dar as costas.
Descruzem os braços. Levanta a cabeça, de olhos abertos. Vocês vão imaginar na frente de vocês agora a vida de vocês. E atrás a força dos ancestrais que está empurrando vocês para a vida. A Jaque está lá num lugar privilegiado, né, Jaque? Olhando para a janela. Né, Jaque? Tá olhando para a janela agora, né? Essa vidão. Ei, Jaque, que vidão, hein? Que maravilha. Como pode melhorar? Os Alpes suíços, Jaque. A Jaque olhando para. Ei, Jaque, que maravilha. Olhando para os Alpes suíços. Como podemos ser mais sortudas e gratas, né? Eu também, se eu ficar de costa aqui, tocar minha montanha. Olha, Que lindo, Jaque. É isso. Mas quem não está ainda olhando para os Alpes suíços, vamos agradecer para daqui a pouquinho a gente olhar, né, gente? Então, a gente vai tomando a força dos nossos ancestrais para poder olhar para a nossa vida. E agradece. E pede força para vocês irem um pouco mais longe. E para quem já chegou nos Alpes suíços, gratidão, como pode melhorar ainda mais. Para quem ainda não chegou, toma a força, dei de cara com a parede, a Rosângela. Depois, Rô, você vai fazer esse exercício olhando para a janela, aí você abre a janela, olhando para a vida, mas cria uma tela mental, não tem nada de errado nisso, eu só quis aproveitar a energia da Jaque para ajudar ela lá também. Porque às vezes a Jaque acha que é pouco, mas tô lembrando ela do quanto ela recebeu muito dos ancestrais, né, Jaque? acabei de vir, cara, do Rio aqui que eu tenho. Olha, tirei foto de tudo que é jeito, só para. Lindo, isso. Por isso que eu falo para vocês, façam os exercícios de câmera aberta que eu consigo ir corrigindo vocês um pouquinho, tá bom? Eu consigo olhar a expressão do corpo, como pode melhorar. Então, quem está de frente para a parede não tem problema. Imagina uma grande tela mental, fala, querida vida, agora eu tenho força, eu quero que vocês deem um passo para a vida. Dá um passinho bem pequenininho ou bem grandão, né? Dá um passo, fala, agora eu sigo para a vida com a força dos meus ancestrais. Agora eu sigo para a vida com as forças. Esse exercício é muito importante, porque no emaranhado a gente não consegue ver muita solução. No emaranhado a gente está muito conectado com a dor. Eu quero que vocês façam o exercício, que vocês fiquem em pé, que vocês andem, tá bom? Constelação exige de nós movimento, combinado? Então fala para mim, eu assumo o compromisso de fazer esse exercício depois. E aí faz com espaço. Só que o que vocês vão fazer de diferente na próxima vez? Número 1 representa pai, o pai sempre vem primeiro. Por quê? Porque ele é machista? Não, porque ele nos protege. Número 2 representa a mãe. Então, o homem vem primeiro para nos proteger. Combinado? Porque ele tem mais força física. Então, número 1, pai, número 2, mãe. Quando vocês forem fazer esse exercício sem eu, vocês vão misturar as folhas, porque eu quero saber se vocês estão conseguindo colocar a ordem no pai e na mãe, no olhar do pai e da mãe. Porque daqui para frente, por mais que o nosso sistema estava invertido, eu quero que vocês busquem a força do clã masculino e a força do clã feminino. Então, por exemplo, igual a Márcia deu o exemplo ali, meu pai estava no campo do feminino. Ok, Márcia, você vai trabalhar bastante a força, de sentir a força do clã masculino. Aí coloca a ordem, depois, ok, deu errado de novo, Kézia, veio aqui um no lugar do outro. Vocês vão colocar a ordem, vocês vão colocar em cima e vai falar: eu vejo a força do meu clã masculino. Vocês são primeiro. Por que que eles são primeiro também? O espermatozoide que vai para o útero. A mulher sozinha não engravida. Precisou da ação do masculino para que a nossa vida chegasse. Sem o espermatozoide, não tem vida. Então, quem é a semente da vida? É o pai. A força é do pai. Entende? Da onde? Então, assim, Kézia, meu pai era um banana, meu pai era um alcoólatra, meu pai, sei lá, meu pai era homossexual. Às vezes você fala, Kézia, como é que eu vou ver força no meu pai se ele era homossexual? Um exemplo, tá? Mesmo ele escolhendo diferente na vida, a força primordial é dele. Vocês entendem a importância disso? Talvez o seu pai não consegue perceber a força dele, porque ele tá adoecido, certo? Só que você tem que ver.
Então, abra o seu campo de visão para falar. Eu não conheci meu pai, Kézia, como é que eu vou saber da força dele? Ele foi a semente, e isso basta. Ele foi a única semente, ele foi o cara que conseguiu passar por todas as barreiras da sua mãe e do feminino da sua mãe, que não devem ter sido poucas. Então, entende onde é que está a força? Tá bom? Então, ressignifiquem isso, porque a gente conseguir colocar em ordem, esse exercício ele é muito poderoso, e vai mudar muito a visão de vocês para muitas coisas, porque a primeira ordem que a gente tem que colocar na vida é pai e mãe. E assim, e não depende deles. Quer dizer, meu pai gosta de usar saia, o que que eu faço? Nada. Você só vai colocar ele no clã masculino. Ele é do clã masculino, por mais que ele goste de usar saia. O Mikael tem um primo que gosta de se vestir de mulher, pinta as unhas, tal. Não interessa. Não interessa o que ele gosta de vestir, quem ele gosta de, com quem ele vai se relacionar. Ele é do clã masculino. Ponto. Tudo que quando você olha para o pai, tudo, a avó, a esposa do avô é do clã masculino. Ela não é do clã feminino. Consegue entender isso? Ah, mas eu aprendi sobre o feminino com a esposa, com a avó paterna. Desculpa, não é ela que vai te ensinar sobre feminino. A força do seu feminino está na avó materna. Kézia, mas a minha avó materna era mulher do Lampião. Não tem problema. O seu feminino ele vai ser agressivo. É o meu feminino é super agressivo. É indígena, né? Meu feminino é indígena, é ancestral, é. Nunca vou ser uma florzinha, uma daminha. Eu sou uma dama indígena. Detalhes, tenham em conjunto com vocês arquétipos da sua ancestralidade. Então, eu estou aqui com o colar que eu trouxe de Rondonópolis, e estou aqui com o meu cocar, né? Então, para poder conectar com a minha força feminina. É importante que a gente também tenha arquétipos da força do pai. Eu preciso colocar na minha casa algo que representa a Itália, a bandeira da Itália. Eu amo massa, amo, sou apaixonada em comer massas. Mas assim, é importante que a gente tenha aqui na minha casa, eu tô com muito arquétipo feminino, do meu clã feminino. Tá faltando eu equilibrar um pouquinho com arquétipos masculinos, tá bom? Arquétipo do meu clã masculino. E aí vocês têm que perceber. Ah, meu pai nasceu no Brasil, mas os meus bisavós vieram da Itália. Então eu vou colocar uma bandeira da Itália, algum arquétipo da Itália. É importante é, a gente sentir, Márcia, sente no seu coração. Então, por exemplo, assim, eu conheço pouco da Itália, então eu posso, por exemplo, estudar, eu posso visitar a Itália, que seria importante para mim estar nessas terras, conectar com a minha ancestral, porque isso vai curar o meu clã masculino. Então, a bandeira é um arquétipo poderoso do país, né? Então, a gente pode também estudar, Márcio, o brasão da família. Então, se eu colocar lá no Google, por exemplo, qual o brasão dos Moreira? Qual o brasão dos Schiaparelli? Eu vou me conectar com um pouco com essa energia. Gente, vocês não têm noção como enriquece a gente usar arquétipo. Eu conheci um cara uma vez que ele tinha o brasão, ele mandou fazer um anel de ouro com o brasão. A minha professora de constelação de genealogia sistêmica, ela tem na parede da sala dela os quatro, do pai, da mãe materno, do pai, e do pai dos pais, maternos e paternos. Então, ela tem 4 brasões na sala. Mandou colocar num quadro bonito. Isso traz muita força ancestral para nós, tá bom? Eu quero muito fazer também. Eu achei muito bonito. O selo, né? O brasão. Então, isso traz a força dos nossos ancestrais. É algo que é muito. Os nossos ancestrais não querem que a gente morra por eles. Eles só querem ser levados para o futuro. Eu não preciso comer o que eles comem, eu não preciso viver na terra que eles viveram, eles só querem ser lembrados. Então, ter uma foto, fazer a oração ancestral e principalmente ter eles em equilíbrio no meu coração. Então, se eu tenho na minha casa só arquétipos que reverenciam, talvez eu possa, aqui os meus quadros do mar vai falar da Itália. E tá ali, ó, eu tenho 3 quadros ali de mar, e o mar, para mim, é uma conexão forte com esses ancestrais que atravessaram os mares para vir para o Brasil.
Entende que na nossa vida tudo é arquétipo? Então agora eu tomo consciência que ele tá ali na parede, o cocar e o mar. Mas posso colocar também o brasão, a bandeira, até para poder ajustar essa energia dentro de mim. Gente, qual é o nosso alvo e a nossa cura para a gente encerrar? Quando pai e mãe estiverem em equilíbrio dentro de nós. Combinado? Pai e mãe têm que ter a mesma força no nosso coração. De alguma forma, e às vezes por arquétipos, por empatia, por afinidade. Quem tem ancestralidade, por exemplo, o indígena, vai torcer o nariz para olhar para os europeus. Ah, mas minha avó era índia. Ih, então você vai ter problema, às vezes, de receber do sistema do pai. Então, tudo isso a gente vai entendendo na genealogia sistêmica, que eu preciso agora equilibrar. Não tem algoz sem os portugueses aqui, a gente estaria tudo nadando pelado no rio até hoje. Que eu também não acho uma má ideia, mas o planeta precisa evoluir, né, gente? A Terra precisa evoluir também. Combinado? Ô, Kézia, Então, minha por avó mais. tinha que ser estudada. Minha avó atirava. Minha avó criava de tatu a macaco. Cara, minha avó era muito brava. Minha avó matou um homem, Kézia, Uau! para Tem uma defender o meu energia avô. aí. Tem que A minha constelar avó isso, bateu. viu? Porque essa pessoa que a sua avó matou é seu parente agora, ele faz parte do seu sistema, a família dele. Ela matou para Recebe. defender as filhas. Sim, não estou julgando, não. Eu estou falando que ele faz parte. Isso é uma lei da constelação. Quando eu tiro a vida de alguém, aquela família passa a ser a minha família, até para poder equilibrar energeticamente. Não tem como estudar, né? Não tem. Muitos anos isso. Então, só Tem coloca como no incluir. campo. Só coloca Incluir. no campo esse representante que foi assassinado pela sua avó e fala: você faz parte do meu sistema e eu tomo a sua força e te levo para o futuro também. Por Ah, vou mais que às vezes colocar. a gente fale, mas era um abusador, Kézia, não interessa. A sua avó desobedeceu uma grande lei que pode ser o que cria escassez ou que cria doença para nós até hoje. Então, quando Eu eu vou olhar com amor incluo, para isso. olha para isso, foi importante você ter falado, porque isso é importante. Quando alguém do nosso sistema tira a vida de alguém, então, por exemplo, meu pai matou o vizinho, né? A família do vizinho começa a fazer parte do meu sistema, porque o meu pai, ele existem três leis aqui principal que a gente tem que sempre olhar: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Quando eu tiro a vida de alguém, eu como é que fala a palavra? Eu desobedeci as três leis que criam ordem dentro do nosso sistema. Então, quer dizer, desde a sua avó, existe uma grande desordem, por quê? Por mais que foi para me defender, só que assim, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser Deus. Então, quando eu É. interrompo essa ordem, a desordem foi implantada, o caos foi implantado e todo mundo paga por isso. Ah, não, vou incluir o cidadão. Ele chegou de madrugada para entrar dentro da casa e a minha avó atirou porque ela avisou. Se afasta, sai, eu estou armada. Eu estou armada. Sim. Ela andava com facão debaixo do travesseiro e com revólver, A minha avó porque era dormia também ela, com o facão debaixo da cama, gente, sensacional, né? minha Como avó, pode cara, melhorar? tem indígena, mas era o indígena por parte de pai e a holandesa por parte de mãe dela, a minha avó. Índio Só casou que se a gente com parar para estudar, europeu. por exemplo, então tá. Se a gente olha, por exemplo, assim, a história, hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca, tá? São as três leis: hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. Toda desgraça, todo problema, toda doença é porque qual das três leis que a gente interrompeu? Ou qual Ah, lei foi interrompida, foi desobedecida, que criou uma desordem lá na minha bisavó, tataravó, que eu tô pagando o preço até hoje? Então, provavelmente, às vezes, eu vou abrir uma constelação aqui, sei lá, vou constelar a prosperidade da Ana Paula. Pode ser que a prosperidade dela olhe para esse assassinato. E como que eu vou corrigir isso? Incluindo esse ancestral, essa pessoa e a família dele. Porque vamos supor que ele era pai. Sua avó matou e o cara estava roubando porque estava com fome, a gente não sabe. E lá para trás, vamos supor que ele é um calunga.
a família dele era povo originário daquela terra e sua avó comprou a fazenda. Estou dando um exemplo, tá? Então, nós tiramos os povos originários das suas terras. Então, quem compra aquela terra que era de um povo originário, por exemplo, que era do nativo, que era do ancestral, esses povos foram banidos das terras deles. Então, a treta é muito mais antiga. Por isso que eu falei para vocês, a gente constela, toma consciência e acabou a dívida. Porque às vezes eu tô Faz num sentido, lugar, hein? Faz muito sentido. faz muito sentido, eu acho maravilhoso. E o nosso sistema escolhe alguém para colocar a ordem. Então, estudar a constelação, quem tem força para chegar num curso de constelação, a gente vai descobrir depois que nós fomos os escolhidos para colocar, para trazer o amor de volta. Então, você vai olhar para esse ser, você vai ter compaixão por essa pessoa, em tentar entender um pouquinho da história, o que que aconteceu, se ele estava passando fome, se ele... Por isso, o que que a gente fazia antigamente? Olha que louco, eu vou roubar alguém, vou entrar na casa da Márcia para roubar ela. Eu tenho que matar a Márcia e os filhos dela. Porque assim, eu vou roubar porque eu tô passando fome. Só que aí eu vou deixar a família da Márcia passar fome. Então, antigamente, os vikings era muito isso. Eles saqueavam e eles matavam, mas por quê? Tava todo mundo passando fome, era uma guerra, era frio, não tinha comida para todo mundo, é a lei do mais forte. Então, eu entro na casa da Márcia, só que eu tenho que matar todo mundo, inclusive as crianças, para que eles não sofram com a fome. Então, quem foi o mais forte? O meu pai aqui, o meu sistema foi o mais forte, mas eu olho com respeito para a família da Márcia, e eu só matei para que eles não sentissem fome. Então, a gente não pode julgar as culturas ancestrais. Então, quando a gente olha, mas a Juliana foi sacrificada, ok, para mim fez sentido no meu coração, olho para isso com respeito e acabou. Quem sou eu para julgar as tradições ancestrais? A gente E não essa pode julgar. pessoa não teve direito nem a enterro, porque a minha avó, quando viu que tinha matado, pediu ajuda a um grandão da cidade que sumiu com o corpo. Então, Então, excluído, entende? Ele é um a excluído. E família qual não teve parte nem como sua, enterrar. qual a parte sua que você que está conectada com esse excluído? É sua profissão? É sua prosperidade? É sua saúde? É o seu relacionamento? Tem alguma parte aí que na hora que você incluir, o amor volta a fluir para todos. A gente volta a colocar a ordem nas leis. Então, essa família volta a pertencer e com dignidade. Porque ninguém mata porque é cretino, porque a gente mata porque enlouqueceu, mas enlouqueceu por quê? A gente mata por amor cego aos nossos ancestrais. Então, se eu tive um avô, um bisavô que era lampião, né? Ó, nós, nordestina, Heralda, descendente de lampião, né? Então, eu sou descendente de lampião. Então, quer dizer, eu tenho essa força de matar também. E, às vezes, em algum momento, por que que eu matei? Porque eu estou conectada com o meu povo. Então, na constelação, é uma regra. Tudo que a gente faz por amor. Por isso que as pessoas, às vezes, odeiam as constelações. Como é que você vai falar que eu matei por amor? Uai, gente, Uai é bom, né? A gente tem que olhar para a solução divina, para o amor, é o que vai justificar, isso é genealogia sistêmica. Antes de eu nascer, eu já existi lá no útero da minha avó. Isso é genética, né? Então eu já estive, eu vivi todas as dores da minha avó. Eu sei o que a minha avó passou, a minha bisavó passou. A gente estava lá Quer- nos ovócitos, né? Como é que chama? Kézia, e às vezes não é Gratidão, nem só Kézia. a vida. Às vezes é sobre também os contratos. Eu vou dar um exemplo aqui da minha família. O meu tio, ele estava ali, ó, quase os 2 pés na porta para ser padre, sabe? Quase para ser padre. E aí ele conheceu uma pessoa lá na Paraíba e veio embora de volta sem batina, sem nada. Ele já usava batina e tudo, assim, sabe? E aí, agora, em questão de 2 anos, 3 sobrinhos dele sofreram um acidente. 2 deles, igualzinho, o acidente foi igualzinho, tudo igual. O único que não faleceu foi o meu irmão, os outros 2 morreram. Mas aí, para compensar, o irmão dele morreu de câncer.
E assim, eu vi isso nitidamente, assim, eu percebi, eu senti isso no meu corpo, que tudo era devido a esses contratos, a esses acordos, sabe? Ah, tem muita Forte. coisa. E, na verdade, o que que a gente está tentando fazer? O equilíbrio. A constelação da Leônida. Nossa, como que a gente não gravou aquela constelação, né, amiga? Puta que pariu, foi sensacional. Então, eu já contei numa outra aula, mas acho que vale a pena a gente deixar registrado. O pai fala para as filhas: vocês nunca vão se casar com nenhum paraguaio. Aí se muda, né? Ele até se muda para poder tentar, tipo assim, fazer com que as filhas não olhem para os paraguaios. Aí a mãe da Leônida faz o quê? Se apaixona por um paraguaio. Como pode melhorar? O avô, nesse momento, meio que tipo que você me desobedeceu, e retira da filha a proteção, enfim, as bênçãos, né? Só que projeta isso para Leônida, né? Muito engraçado, né? Muito doido isso. Aí essa mãe fica desprotegida, passa um tempo, ela foi câncer, né, Leônida? E olha que interessante, quer dizer, olha que doido. Eu sempre penso nessa constelação, eu sempre fico calculando ela, porque eu acho ela muito bonita, assim, apesar de toda a dor, né? Aí, quer dizer, o pai da, o avô da Leônida, de alguma forma, ele perdeu muitos dos deles para os portugueses. Isso muito lá atrás, né? E ele ia acabar perdendo mais uma, porque de alguma forma, perder a sua mãe para o câncer, Leônida, ia ser mais uma morte para um paraguaio, entende? E aí, o que que seu pai faz para poder equilibrar? Morre um ano depois. O pai da Leônida vai embora. A mãe morre e ele escolhe também ir embora. E tem os outros filhos também que acabam, né? Então, assim, o que que a mãe dela faz inconscientemente? Papai, eu vou equilibrar aqui. Essa briga entre os brasileiros e os portugueses acaba em mim. Então é como se o sangue, a dor e outra, a mãe dela provoca muita dor também no sangue paraguaio, porque perder os filhos, perder a vida, esse pai, esse seu pai paraguaio que morre, então gera uma dor para o sistema paraguaio ali também, né? Então quer dizer, equilibrou. O sangue foi pago com sangue. Isso é amor cego. Talvez, se lá atrás a gente tivesse essa ferramenta, tivesse esse conhecimento, como que a gente poderia ter feito diferente? Por isso que constelação muda o futuro. A mãe da Leônida ia falar assim para o pai dela: Papai, eu te amo, você é meu pai, no seu lugar ninguém mexe. Eu tomo a sua força, tomo as suas bênçãos e vou cuidar do meu rabo. Ok? Então eu tomo, porque assim, entenda que, mas meu pai retirou a bênção e me amaldiçoou. Ele tem o poder de me matar? Não. Se eu me conectar com a grandeza da vida que vem de muito antes, que vem de Deus. Só que como a gente faz de pai e mãe algo muito sagrado, e eles são, então no momento que meu pai me amaldiçoa, eu falo, ok, eu recebo da sua maldição, mas eu estou conectada com a fonte, eu estou conectada com Deus, né? E então, se naquele momento ela fala, eu tomo a sua força, tomo as suas bênçãos e sou livre para poder me casar com quem eu quiser, e acabou a palhaçada, isso morre em mim, acabou, estava tudo bem. Só que ela não tinha essa consciência, ela vivia um amor cego, ela queria curar a briga dos portugueses, dos brasileiros e dos paraguaios, e ela resolveu do jeito dela. Gente, muita morte é isso. Toda tragédia num sistema, por isso que eu falo para vocês, não excluam, não excluam nada. E assim, e é sobre a exclusão, para a gente encerrar, tem uma aluna esses dias que me pediu para voltar para os grupos, né? É a segunda vez que ela me pede para voltar. Ela era uma das minhas melhores alunas. E eu senti, não era momento, não é momento, não quero ela no grupo, tal. E aí eu tive que fazer um puta do movimento. Eu sigo com você no meu coração. Você faz parte, você sempre vai fazer parte. Ela está eternizada em vários cursos nossos. Mas eu sinto que eu não quero conviver mais, porque já pisou na bola 2 vezes. Então, assim, ela ainda vive um amor cego, e talvez ela vai pisar a terceira, ela vai pisar a quarta, porque ela tem, às vezes, é de uma outra vida, o problema que ela tem comigo, não sei o que que acontece, né? Tem gente que, às vezes, é meio obsessivo, assim.
A gente tem relacionamentos obsessivos. Eu tenho, vocês têm, né? A Lu, todo mundo tem. E eu falei, ok, aí fiz o maior movimento do mundo. Eu não estou excluindo ela. Ela está aqui comigo no meu coração, ela faz parte, ela sempre vai fazer parte. Toda constelação minha, eu ponho ela ali no meio. Ela faz parte do meu negócio. Eu tenho que olhar para ela. Ainda brinquei com a Gi, né? Eu falei, Gi, é tão louco. Eu cheguei no médico, no cardiologista esses dias. A hora que eu entrei no médico, o médico era a cara dela. Aí eu mandei mensagem para a Gi, falei, Gi, a gente não pode excluir nada mesmo, né? Falei, que bizarro, cara. E na hora eu reverenciei, falei, você faz parte, reverenciou a ancestralidade dela. Eu só não quero mais convivência, não quero mais papo por enquanto. Porque ela tá muito emaranhada ainda. E, tipo, eu não quero, assim, meu trabalho é desemaranhar, né? Então, assim, eu posso escolher se eu quero ou não quero que convive comigo. Isso é um direito meu. Mas no nosso coração a gente não pode excluir ninguém. O pai do meu filho é alcoólatra, é pervertido, tem doença mental. Eu não posso deixar meu filho conviver com o pai. Ok, só não exclua do seu coração e na sua vida e dentro da sua casa, esse é seu papai. Seu papai adoeceu para salvar os deles, para poder salvar o sistema dele. Ele tem muita força. Seu papai sumiu, ou seu papai tem esse. A gente tem que entender para o nosso filho qual é a força do pai. Não simplesmente colocar para o filho que o pai é um retardado, é mental, doente, psicopata. Dá para entender isso? Porque eu enfraqueço e o meu filho vai ser o próximo louco, doente, retardado mental, esquizofrênico. O seu pai adoeceu por amor à ancestralidade dele. Geralmente, esquizofrenia tem a ver com assassinatos anteriores. Isso é muito forte, viu, Ana Paula? Isso é muito forte. E, Então, quando Kézia, às tem. vezes, o quanto a gente tá carregando, às vezes, uma amizade, o quanto, E é às um vezes, espírito. o nosso corpo né? Não quer mais, só leva no coração, não precisa mais conviver, mas só leva no Não, não coração, pronto. precisa, não precisa. A gente às vezes fica carregando esses mortos, né? Querer ajudar todo mundo na rua, querer resgatar todos os animais da rua, é você carregando os seus mortos. Você está tentando fazer pelos seus mortos aquilo que não foi feito lá atrás, só que é muito pesado você ficar querendo ajudar todo mundo o tempo inteiro. Eu vou no Pão de Açúcar 3 vezes por dia, toda hora tem 15 ali na porta. Eu falo, eu já não dou mais para ninguém. Quando às vezes eu sinto de dar, hoje o cara falou para mim, eu quero suco de laranja. Eu falei, você vai ficar querendo. Eu não falei, eu pensei no meu coração. Você vai ficar querendo, é exigente ainda. Tem uns mortos ainda que é exigente. Tá cheio de morto-vivo, de olho aberto. Esses mendigos na rua, né? E às vezes a gente olha para eles, quer dizer, mas eu queria tanto ajudar. Não, você queria ajudar os seus mortos lá atrás. Por que que eu sinto tanta dor quando eu olho para um cachorro na rua, para um mendigo? São os seus excluídos. E na hora que você entender que você não pode fazer nada a não ser, né, seguir com eles no seu coração, você para de ser essa Maria Teresa de Calcutá que fica dando a sua prosperidade para cada Zé Ruela na esquina. Eu era desse jeitinho. Nossa, cara, eu já saí uma vez numa aldeia indígena sem sapato, sem mochila, sem celular. Eu dei tudo. Eu e o Tomás. E o Raul falou: eu não vou dar, não. O Raul não deu. E depois eu fui ver que era mó mentirada. Tudo, os índios, tudo picareta. Kézia, posso fazer uma pergunta? Dá Pode licença. sim. Bom dia. Você falou, né, sobre essa energia da morte, né? E dentro do meu sistema ancestral, quem matou o meu avô foi o primo da minha mãe, né? No dia do batizado da minha mãe. E, tipo, como que isso reverbera, assim, no sistema quando é dentro do próprio sistema, né, que ocorre o assassinato, né? Às vezes o que me vem, a família do seu avô não queria deixar a família da sua mãe pertencer, alguma coisa assim, né? Então é uma briga ancestral, você não faz parte. Todo conflito é uma maneira de falar, porque olha para você ver que louco, eu matei o fulano, agora eu faço parte para sempre. Tipo assim, vira um trem assim que nunca mais, porque alguém esquece de uma morte dessa, um assassinato? É engraçado que a morte parece que ela deixa uma marca muito mais profunda na nossa alma do que o nascimento, né? Então é isso, todo conflito é uma necessidade de pertencer. Todo mundo viu que eu faço parte agora, beleza? O que que seu primo fez ali? Eu faço parte, faça chuva, faça sol.
Então, eu até coloquei, eu vou colocar para vocês, me lembrem, de eu colocar a oração para os excluídos. A gente fez numa live semana passada, foi muito bonita, e é importante. O que que você tem que olhar para esse primo? Falar, você faz parte, você faz parte. E talvez você vai ser a única que vai olhar, que vai abrir esse espaço para, de fato, essa pessoa pertencer. A dor fica no passado e ele pertence. E, por favor, venha para o futuro junto comigo. Eu tomo a sua força. E essa força, às vezes, desse assassino, mas eu não quero me conectar com essa energia de um assassino. Sem essa força, você não mata aquilo que está te matando, a sua escassez, os abusadores. Então, por exemplo, inclusive isso em algumas ciências africanas, muita gente vai lá no pé do morto, vai lá no cemitério, vai lá no velório e fala, eu tomo a sua força do assassino, porque é muita força. Só que se você souber usar essa força com inteligência, uau! Então, conectar, tomar a força dos mortos, tomar o sonho dos mortos, isso te faz crescer. Eu faço isso, faço muito isso. Não precisa E foi necessariamente fazer todos os justamente. dias, é você fazer de coração. Eu acho que na hora que você tiver congruência, você falar, querido tio, que ele é seu tio, primo, sei lá, primo de segundo grau, terceiro grau, você faz parte, sigo com você no meu coração, te levo para o futuro. No começo a gente tem medo de se conectar com essa energia, mas acabou de morrer, eu já estou tomando a força, tal. Não, é com inteligência. A morte, ela é uma ferramenta. Sim, porque justamente foi uma disputa de herança, né? E era, como a minha avó era mulher, né? O meu avô quis defender, né, da herança que ela teria, né? E depois que ele matou meu avô, eles mandaram minha avó embora sem nada aqui para São Paulo, né? Então foi por conta, né, era uma fazenda de minério, tudo, e aí a gente se desconectou dessa família, né, também. E olha que interessante. O que que é prosperidade de verdade? É quem ficou com a fazenda ou quem ficou com a vida? Quem Então, ficou de com a alguma forma, vida. talvez, quem ficou com a vida, a prosperidade é quem fica na vida. Então, às vezes, eu posso ter uma falsa sensação que a fazenda é minha, eu fiquei com a fazenda, mas ficou todo mundo com a dor, com a escassez, com a vingança, com o ódio. Então, e aí eu excluo aquele que ficou na vida. Então, eu perco a força daquele que teve força para ficar na vida. Então, esse primo que matou foi o que teve força para ficar na vida. Ele é um interessante ponto de vista, ele é o mais forte. Aí, o que que eu faço? Eu excluo ele. Eu não sei o que que aconteceu depois com o seu sistema, mas talvez ter excluído isso, muitos morreram jovens, morreram cedo, não sei. Pode ser que acontece isso. Sim, Esse primo foi é a isso força de mesmo. ficar na vida. Minha mãe, praticamente todos os irmãos dela morreram do coração e a mãe dela também morreu muito jovem de tristeza por esse luto da partida do Viu? meu avô. Você percebe como, por isso que eu falo para vocês, a constelação ela é uma ciência. Eu já sabia o que tinha acontecido mais ou menos com os ancestrais dela do campo, né? Desse campo, com a história. Por isso que eu falo para vocês, estudem, é lindo e a gente pode evitar muitas mortes com os nossos filhos. E não é sobre ser Deus, não é sobre a gente se arrogar. Kézia, como que você está falando? Pode ser que isso aconteça, porque de você estudar, você vai vendo ali o sintoma. Eles perderam a força de ficar na vida. E assim, Gratidão, viu? seu Muito avô está obrigada. errado ou está certo? Por que que não podia dividir? Por que que a gente não aprende a dividir, gente? Por que que a gente não aprende a dividir? Por que que a gente é tão egóico? Por que que é tudo meu, 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 meu? Sabe, eu acho que quando a gente aprender a dividir, né? A minha ex-funcionária, semana passada, surtou que queria me botar no pau, né? E usou a Cleo, que a Cleo tinha acusado ela de roubar. Eu não tenho nada a ver, assim. E a indenização do Mikael tá saindo, né? Aí eu senti no meu coração, assim, eu falei, gente... E aí ela, por fim, a gente conversou, não vai ter processo, tal. Ela entendeu. Mas eu fiquei assim, né? Falei, nossa, nós vamos receber uma grana. Aí eu falei assim, se essa grana sair, o quanto eu posso presentear ela? Ela tá desempregada, porque aí na hora me veio assim, vou dar o emprego para ela de volta. Aí depois eu falei, não quero essa energia na minha casa. Sigo com ela no meu coração, né? Porque, enfim.
posso dar o emprego, ou eu posso, às vezes, presentear. Eu também estou recebendo aqui do indenização, posso, ó, toma aqui, sabe, para você poder ter um fôlego, se organizar, fazer um. Não sei. Por que que a gente não pode dividir? Por que que a gente tem que ir para esse lugar, às vezes, assim, de tipo, ai, sabe? Eu acho que quando a gente for, a solução é do feminino. O feminino consegue ter esse olhar, né? Ela queria ser vista, pois é, ela queria ser vista. E eu vi ela, vi o sistema dela, vi as entidades, fiz reverência. Gente, eu fiz tudo isso e passou 2 horas depois ela me ligou, me desculpa, tá muito difícil para mim. Eu falei, eu vejo a sua dor, mas eu não posso fazer nada, né? Tem hora que a gente tem que entender também o nosso limite, né? Querer ajudar todo mundo me mata. A gente tem que entender o nosso limite de ajudar o outro. Eu tentei, falei, amiga, foi o tanto que eu tentei te ajudar, o quanto você faltou, mas eu também estava precisando de ajuda. Você sabe, eu não estava com a cabeça legal, o Raul estava indo embora, foi embora depois. Quando o Raul foi embora, eu fiquei super mal. Então, quando eu também estava precisando de ajuda, e eu, assim, em momento algum, ela só queria receber, receber, receber. Falei, nunca trazei seu salário, você sempre. Falei, você me deixou na mão 1000 vezes. E o que que eu fiz? O contrário, eu sempre falei, não, pode ir. Ela tinha um pai cego, ela tinha a filha dando problema. Eu sempre falei, vai, 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 vai. Mas só que aí o que que aconteceu? Ficou pesado para ela receber de mim. Ela não conseguia pagar, né? E o pagar era tão simples, o que ela tinha às vezes que fazer era vir 3 vezes na semana, meio período, só isso. Mas a pessoa não conseguia. O vítima, ele não tem força para trocar nada. Ele está se excluindo da vida, ele quer morrer. É isso que ele quer fazer. Ele quer morrer. Então, a pessoa, não foi eu que mandei ela embora, ela se mandou embora, porque eu dei 1000 chances. Aí ela virou para mim, eu falei assim, você vai passar vergonha lá com o juiz, faz isso não. Eu tenho aqui na câmera. Quantas vezes você veio trabalhar? É só eu puxar na câmera. A gente tem a portaria. Quantas vezes você entrou para trabalhar? Eu tiro ali um negócio que o juiz vai rir da sua cara. O que você está tentando cobrar de mim é algo que seu pai e sua mãe não te deu. E eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai. Eu estou contratando o seu serviço. Eu quero uma pessoa adulta que vai me pagar, que vai retribuir aquilo que eu estou pagando. Percebe aonde a gente fica infantil nos negócios? Tá bom? Gente, é isso por hoje. Eu preciso encerrar. Eu sei que vocês estão cheios de perguntas aí. Pode colocar lá no grupo. A gente continua, tá? Essa conversa lá no grupo. Semana que vem é dia. Que dia que é? Eu acho que o nosso próximo encontro é dia 3, se eu não me engano, tá? Não sei se é dia 3, tá certo? Então, quinta-feira que vem a gente tem aula de novo, tá? A gente encerra o Clube das Constelações de junho e a gente começa o novo Clube das Constelações de julho e agosto. Então, quem quiser entrar no Clube das Constelações de julho e agosto, você compra um mês, ganha 2, tá bom? Para quem não está no passe livre. Aí vocês me chamam, a gente lançou hoje também, vai lançar ainda uma promoção da mentoria de negócios, mas a mentoria de negócios não ganha Clube da Constelação esse mês, ganha uma constelação só. Eu estou dando demais, eu preciso dar uma equilibrada aqui, que isso me gera escassez. Então, eu preciso dar uma controladinha aqui no equilíbrio, que é uma lei, tá? Então, e aí sim, então, quem quer ir para o Clube das Constelações, quem quer ir para o Passe Livre, quem quer ir para a mentoria de negócios. O pessoal que entrou agora na constelação fica em julho, né? Que vocês têm 4 aulas. Eu dei essa hoje de bônus, quem entrou essa semana, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, começando um ciclo novo. Tudo bem? Quem tiver perguntas, Ana Paula, agita aí para poder dar suporte para vocês. Quando elas não souberem me responder, elas perguntam para mim. Pergunta de constelação, manda no grupo, não manda no meu privado, porque eu vou querer cobrar como uma sessão individual. Se eu respondo no grupo, eu vou ajudar todo mundo, entende? A troca, uma sessão individual é R$ 350. Então, mandem no grupo, que no grupo eu respondo vocês e já vira uma aula para todo mundo do grupo. E para de ter vergonha, né? Porque a vergonha é uma energia de escassez. A nossa história cura muita gente. E aqui nós somos adultos, é um grupo de consteladores e a gente se cura também através das nossas histórias e das histórias dos outros. Às vezes, quando eu estudo a história de uma pessoa, eu me curo sem ter que passar por aquilo. Eu já vou entender a regra. Eu preciso criar alguém matando alguém da minha família ou eu assassinando alguém para eu poder entender as ordens, a importância do pertencimento? Não. Então,
Então, quando a gente traz a nossa história, por mais pesada que ela seja, ou por mais vergonha que a gente tem, né? Qual é o nosso mantra? Dei e gostei. E para. E para de se fazer de vítima. Então, por mais que a gente conta a nossa história, a gente está curando muita gente. Então, pergunta de constelação no grupo. Quem quiser uma sessão individual, me procura. Ah, Kézia, eu tenho só uma perguntinha, uma dúvida. Mandou no meu privado, eu vou cobrar uma constelação. Então, manda lá no grupo, combinado? Ou manda no privado das meninas aí, que talvez elas consigam ajudar vocês. Beleza? Então é isso, gente. Até quarta-feira que vem. Não, quinta, né? Na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã. Um beijo, gratidão. Quase 2 horas de aula. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa aula tem que durar 1 hora. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.